Welcome to the Pode Crer podcast. Today we have Rogério as our guest, who will talk about the history of one of the greatest Brazilian writers. Hi guys, it's a pleasure to be here. Today I'm gonna talk about Dr. Manuel Antônio de Almeida. He was born in November 17, 1830, in Rio de Janeiro. He was very poor in his childhood. His parents wanted him to be a priest, but unfortunately his father died when he was 10 years old and his mother when he was 23. At the age of 20, he started medical school, but due to many financial factors, he never practiced the profession. So one day he was invited to be editor for a newspaper, and due of his financial difficulties, he accepted and identified himself there with his profession. And on this journey he wrote his work, Memória de Sargento de Milícias. In this field of writing, he met what would become one of the greatest writers in Brazil, Mr. Machado de Assis. E agora o Thiago falará mais sobre a obra. Olá, agora eu vou falar um pouco mais da obra. Memória de Sargento de Milícia. Ela se passa no início do século XIX, paralelo à chegada da família real no Brasil, no mesmo barco em que Dom João VI, o rei de Portugal na época, vinha. Nesse mesmo barco, Leonardo Pataca e Maria Eustalissa, os pais do personagem principal, que no caso é Leonardinho, eles se cruzam no modo clichê de todos os romances brasileiros, da pisadela e do beliscão, na qual o homem pisa sem querer no pé da mulher e ela devolve com um beliscão. E então começou assim a linda história de amor dos dois. O livro vai dar vários saltos no tempo até o Leonardinho nascer. É o filho dessa união. Em sua festa de batizado, Leonardinho entra algumas das principais figuras do livro. A madrinha e o seu marido, que é o padrinho dele, que tem como sua profissão retratada no livro como barbeiro. Essa festa, que estava gerando uma grande bagunça na cidade, ela é interrompida pela figura do Major Vidigal, que representa a lei da cidade. Em um dia, entre confusões e brigas, o Leonardo Pataca volta mais cedo para casa e encontra Maria Hortalissa com outro na sua casa. Nessa hora, ele vai descontar toda a raiva dele no filho, Leonardinho. Vai dar bicas, essa tal bica ele nunca vai esquecer. Desde então, ele sai de casa e Maria Hortalissa o abandona, ele passando a ser cuidado pelo padrinho, que desde então tentou se tornar Leonardinho um clérigo, um agente da igreja. Leonardinho e seu amigo, vendo que eles não queriam ser aquilo, eles vão pregar uma peça no sacristão da igreja, revelando todos os casos do padre com uma cigana, que no caso é proibido dentro da igreja. Que também, essa cigana já tinha um caso com o pai de Leonardinho, então um grande rolo nessa história aí. O padre, nesse caso, é afastado da igreja e como não tinha mais padre, o Leonardinho acaba saindo da igreja também. Após a saída da igreja, Leonardinho conhece Luizinha, que é sobrinha de Dona Maria, que nesse momento ela vai entrar na história. Dona Maria vai apoiar a união dos dois. Entretanto, entre confusões e brigas na cidade, vai surgir uma figura muito rica, José Manuel, que por interesses vai roubar Luizinha de Leonardinho. Nesse tempo, o padrinho de Leonardinho vai morrer e vai deixar toda a fortuna para o Leonardinho. Portanto, ele era menor de idade e o pai dele vai assumir a fortuna. Então ele vai passar a morar com o pai. Quando ele passa a morar com o pai, em uma de suas crises, ele sofre agressão novamente e ele é obrigado a sair de casa. Então, na função de agregado, que é uma figura sempre presente nos romances brasileiros, ele conhece Vidinha e passa a morar junto com a família. Entretanto, Vidinha era disputada entre Leonardinho e os primos dela, que nesse meio tempo armam com o Major Vidigal para ele ser preso. Nesse meio tempo, Leonardinho vai fugir da cadeia e vai ferir a honra de Major Vidigal, que jamais tinha perdido um preso fugido. Sua madrinha, quando ele sai da cadeia e foge, ele arruma um emprego na Uxaria Real, que é uma espécie de dispensa do rei. Dentro da Uxaria Real, o Leonardinho vai se envolver com a mulher de Toma Largura. E nesse momento, em uma briga, ele vai ser demitido. Em tempos depois, Toma Largura sai para uma festa e fica bêbado. E uma autoridade policial acaba com a festa. Nesse momento, os leitores percebem que a autoridade policial é Leonardinho. Tal emprego foi uma punição, uma espécie de punição do Major Vidigal, porque ele achava que o único jeito de tornar Leonardinho uma pessoa boa era dar um emprego para ele, já que ele era um vagabundo. Em uma das suas missões, Leonardinho deixou um fugitivo escapar por espontânea vontade.
Então ele foi preso de novo pelo Major Vidigal. Tá, após você perceber que o Leonardinho foi preso de novo, o livro conta a história que Luizinha se casou com José Manuel. E a madrinha de Leonardinho implora para Maria Regalada, uma suposta ex-amante de Major Vidigal, para soltar Leonardinho. E ela diz em seu ouvido que se soltasse, iria voltar com o Major. Assim, ele o fez e o promoveu a sargento. Um detalhe, naquela época no Rio de Janeiro, os sargentos não podiam se casar. José Manuel vai morrer, estava tudo arranjado para Leonardinho e Luizinha se casar. Entretanto, Leonardinho não podia se casar pela sua patente de sargento. Porém, Maria Regalada volta aos ouvidos do Major e ele implora para promover Leonardinho a patente de sargento de milícias. O que acontece? No final do livro, os dois se casaram. Um breve análise do texto. Há perceptivelmente uma sociedade de favores e facilmente corruptível no Rio de Janeiro. Havia personagens complexos e detalhados, uma clara observação em todos os livros românticos da época. Ele foi publicado em 1854 como livro, mas desde 1852 ele vinha sido publicado como folhetim nos jornais do Rio de Janeiro. E também foi o primeiro livro da literatura brasileira a abordar o dia a dia das classes populares, já que antigamente todos os livros abordavam o dia a dia da corte. Então foi uma revolução dentro dos livros românticos. Foi um livro bem marcado pela transição do romantismo e do realismo, por isso na apresentação do autor é bem perceptível uma conexão com Machado de Assis da época realista, há visões idealizadas e conveniências narrativas, outro ponto que mostra o romantismo presente na obra. A construção aprofundada dos personagens é um ótimo ponto presente no realismo, que é perceptível também nos livros de Machado de Assis. O narrador em terceira pessoa é o último ponto notável nessa obra, e com isso finalizamos a obra. E é isso aí, esse foi mais um episódio do Pode Crer. E queremos agradecer ao nosso patrocinador master JF Lanches!